Olá, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos aqui com o arqueólogo, teólogo, doutor Rodrigo Silva, e ele estará falando acerca da marca da besta, o que para ele, doutor Rodrigo Silva, é a marca da besta. Eu estarei argumentando e demonstrando claramente o que é essa marca da besta e também o que são estas tradições apocalípticas, né? Vamos falar um pouco acerca do Apocalipse. Lembrando que esse vídeo não é uma refutação ao Dr. Rodrigo Silva, ele está aqui num corte, numa entrevista no podcast Inteligência Limitada, o podcast do Vilela. A nossa intenção, a minha intenção, não é descredibilizar o Dr. Rodrigo Silva, não é dizer que estou o refutando, mas é com o intuito educacional, elucidativo, explicativo, falar acerca das origens destas crenças no Apocalipse. Caso você não me conheça, eu sou Carlos Alexandre Costa, bacharel em teologia. Eu sou autor desta obra aqui, ó, O Inferno Não Existe. Ela está disponível na Amazon, na Booktube e no Clube de Autores. O link para adquiri-la está na descrição deste vídeo. Também tem os demais e-books que eu escrevi, então o link também para adquirir os mesmos, tudo está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ouvir o doutor, o teólogo Rodrigo Silva. Vamos lá? Vamos dar o play aqui. Estava imitando muito a Deus. Sendo assim, eu tenho uma pista para o que seria a marca da besta. Se o Apocalipse todo é uma dinâmica do diabo imitando a Deus, para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o... Não, o Apocalipse não é uma dinâmica do diabo imitando a Deus. A literatura do livro do Apocalipse é um compilado de literaturas apocalípticas. Você consegue até dividir o Apocalipse por seções, tá bom? Então, as seções, você consegue dividi-las do capítulo 1 a 3, depois do capítulo 4 a 10, 12 a 16, 16 a 22. Então, estas seções do livro do Apocalipse, elas não começam e terminam exatamente no encerramento dos capítulos que eu citei, das seções. Mas os temas, o elencar de temas está assim. E você consegue encontrar os paralelos da literatura do Apocalipse com outras literaturas apocalípticas, principalmente as literaturas que antecedem o livro do Apocalipse no quesito de sua composição. A composição do livro do Apocalipse, ela é uma composição do final do século I da Era Comum. E você tem livros, como o livro de Enoque, encontrado em aramaico na Caverna 4, de Cura, que os paralelos são notáveis, atestados, perceptíveis com o livro do Apocalipse. Também as literaturas que são pós-70, como a Epístola de Baruque e o chamado também quarto livro de Esdras, ou quarto Esdras. Literaturas pós-70, que guardam notáveis paralelos com o livro do Apocalipse. Também, manuscrito da Guerra, de Cura, tem paralelos de temas com o livro do Apocalipse. Oráculos Sibilinos, livro 3, a partir do verso 300, você vai encontrar paralelos com o livro do Apocalipse, do 16 ao 22. Então, tudo isso que eu estou lhe falando aqui, eu já demonstrei isso, abrindo o Apocalipse, ao lado destas outras literaturas, no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Então, recapitulando, em uma simples frase, o Apocalipse é um compilado, uma reunião de ressignificação
reinterpretação de literaturas apocalípticas já existentes. Logo, você já entende que a história da tradição cristã, de que foi feito por João na ilha de Patmos, é uma história da tradição cristã e não a história real, gramatical, exegética. Se nós submetermos o livro do Apocalipse à metodologia histórico-crítica, é isso que nós encontraremos. É uma reunião de literaturas apocalípticas ressignificadas, arranjadas. Isso não muda a questão que ele quer falar alguma coisa. E eu vou falar sobre esta alguma coisa. O que ele está imitando? A marca de Jesus, ou a marca de Deus, a marca... O que seria? Vamos raciocinar. Eu quero deixar bem claro isso, pessoal. Vejam bem, a chave hermenêutica é essa. Para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ela está falsificando. Vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo que ele vai dar, não importa qual seja, se atém ao seguinte. No grego, lembra que no Apocalipse também fala da marca de Deus? Lembra? Isso tem no livro do Apocalipse. No grego, a palavra marca é a mesma. Tanto para a marca da besta, tanto para a marca de Deus. Logo, você vê claramente que essa marca, ela não é literal. Não é literal. É algo simbólico, alegórico, está dentro de metáforas. O que é uma metáfora? Um conjunto de alegorias, pode-se assim dizer. Que o Apocalipse é um conjunto de alegorias. Então, a palavra marca no grego, que está lá para marca de Deus, é a mesma palavra marca que vai ser utilizada para a marca da besta. Então, você está diante de um simbolismo. A construção destes simbolismos aplicado, querendo dizer alguma coisa, por trás daquilo, forma a alegoria. O conjunto dessas alegorias vão revelar na linguagem as metáforas que você consegue entender que o escritor está falando de algo que já aconteceu. Ele não está dando uma profecia, não, ele está fazendo pós-profecia. E antes que você, preterista, fique animado, então já aconteceu tudo. Não tem como ter acontecido nada, nem vai acontecer nada, porque esta não é a proposta do autor. Preterismo é Luiz Alcazar, século XVI. Foi inventado no século XVI, porque ninguém sabia o que era aquilo. Aquilo que eu falo, o Apocalipse. O que é isso aqui? Quer dizer o quê? E aí começa, tudo já se cumpriu, não se cumpriu, começam as teorias, as metodologias interpretativas. Futurismo com Francisco Rivera, preterismo com Luiz Alcazar. É simples assim. Porque até então nada disso existia. O que já conseguia se identificar é que é um escritor dando um ar profético a coisas que já tinham ocorrido e ele está tentando falar isso de maneira simbólica. Tá bom? Se eu falar o seguinte, olha, a Polícia Federal acabou de apreender 4 toneladas, estou exagerando. A Polícia Federal acabou de apreender 28 caixas de Rolex falsificado. Daqui a 2000 anos, se o pessoal quiser saber o que é o Rolex falsificado, eles têm que voltar hoje e saber o que é o Rolex. Rolex falsificado não é uísque. Exato. Rolex falsificado não é caneta. Rolex falsificado não é celular. Qual a única coisa que pode ser um Rolex falsificado? Um relógio. Um relógio. Ponto. Quem desconhece o que é o Rolex hoje, vai inventar um monte de coisa. Que o Rolex é um uísque falsificado, que o Rolex é um óculos falsificado, que o Rolex é um... Mas quem conhece a mentalidade fala que o único Rolex falso é relógio. Porque ele está falsificando um Rolex, é um relógio. Concorda comigo? Perfeito. Beleza. Se a marca da besta é a falsificação de algo de Deus, eu tenho que descobrir o que está falsificando. É um uísque? É uma caneta? O que é? Quando você vai ao Antigo Testamento, Deus dá uma ordem aos hebreus lá no livro de Deuteronômio, e essa ordem aqui é precisa porque aqui Deus resume qual é a essência do judaísmo. Aqui a essência do judaísmo está aqui, olha, que é o Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eu ouvi Israel, o Senhor teu Deus é único. É interessante, né? Ele está se utilizando, né, da ferramenta da teologia sistemática de traçar, né, aquele princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, que isso incorreu em diversos erros ao longo da história. Parabéns, Lutero, e parabéns à teologia sistemática. Do qual ele está pegando uma literatura do Antigo Testamento, uma literatura do contexto pós-exílico, Deuteronômio, esquece que foi Moisés. Não existe isso. Pentateuco, Moisés algum escreveu o Pentateuco algum. Principalmente a redação deuteronomista. Ela é pós-exílica. Então, uma redação pós-exílica, num contexto exegético legalista, de costumes, de regulamentação de costumes e leis, para trazer uma aplicação apocalíptica de um escritor que está no Império Romano, no primeiro século da Era Comum, e que isso que ele vai falar agora, o autor não tinha em mente. Nada do que ele vai falar agora em Deuteronômio estava na mente do autor. O autor, quando está dizendo da marca da besta, ele não quer se referir a isso. Ele não está sendo literal. Não, ele está falando da permissão do império. A permissão dentro do circular do império para comprar, para vender, para fazer negócio. É disso que está falando. Da permissão de compra e venda dentro do império. Que império? Romano. Romano. Tudo já foi estudado. Sabe um livro bacana que tem vários temas da literatura apocalíptica? A Imaginação Apocalíptica, de John J. Collins. Esse livro é fantástico, fenomenal. Recomendo que você leia. E sabe qual é o bacana desse livro? Ele tem em português. Olha que bacana, ele tem em português. Então você pode pegar este livro e lê-lo, destrinchá-lo, para você não incorrer nesses erros aí que o doutor Rodrigo Silva está incorrendo em erro. Ele está fazendo uma hermenêutica própria, futurística de Francisco Rivera. Ou seja, tudo isso aqui é crendice. Com todo respeito eu falo isso, obviamente, mas isso é crendice evangélica. Se você colocar o método histórico, crítico, exegético, nada disso aí subsiste que ele vai dizer. Leia para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 6, esse versículo aqui em diante. Ó. Escute Israel, é esse? O Shema Israel, escuta Israel. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. Inculcarás é colocar na cabeça de, ensinará. Tá. Eu estou inculcado com isso, eu estou pensando nisso. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Isso. E que mais? Continua. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Frontal entre os olhos é onde? Na testa. Na testa. E você as escreverá nos umbrais das suas da portas. sua casa e das suas portas. Olha que interessante. Quando você foi a Jerusalém, você viu alguns judeus com uma caixinha preta aqui e amarrada aqui, eu não entendi. Né? Aquilo ali é o tefilim. O tefilim é justamente o cumprimento do que está aqui em Deuteronômio. Ele pega o resumo da lei, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é o resumo da lei, e ele coloca na testa e na mão. E enrola. Enrola e vai orando. E o anticristo coloca também um sinal onde? Na testa, só que na mão direita. Tá vendo a paródia? É a bolsa igualzinha da Louis Vuitton. É um relógio Rolex falso. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele resumiu a lei e falou o seguinte: a lei é o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo. Quando você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, tá certo?
não adorar, não ter outros deuses diante de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagem de escultura e guardar o Shabat, esses 4 primeiros mandamentos são os compromissos do ser humano com Deus. Do 5º mandamento até o 10º são compromissos do ser humano com o ser humano. Você tem que honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não... Outra coisa importante, né, que nós já vimos na obra de especialistas aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, Jonathan Michael Golden, Mauro Biglino, que falando acerca dos mandamentos, não era a humanidade não, tá? Era entre eles. Os mandamentos era para com Javé e de hebreu para com hebreu. Não de hebreu para com a Malequita, amorreu, tá? Hoje, nós interpretamos que estes mandamentos têm uma conotação universal. E essa camada interpretativa nós herdamos dos persas, do zoroastrismo. Isso a gente herdou do zoroastrismo. De ter uma visão universalista da religião. Agradeça a Ahura Mazda. Porque se você for dentro do contexto hebraico daquele período, era de hebreu para com hebreu. Amarás teu próximo. Quem é o teu próximo? É o hebreu. Você vê um resquíciozinho disso no Novo Testamento. Quem é o próximo? É o judeu? É o samaritano? Você tem lá Lucas 10, a parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Próximo era de judeu para com judeu, hebreu para com hebreu. Depois é que ganha esse contorno universalista. Roubar, não sei o quê. Percebeu? A primeira tábua da pedra são meus compromissos com Deus. Entendi. A segunda parte da pedra, meu compromisso com você. O Shabat eu guardo para Deus. O não adulterar é compromisso com a minha esposa. O não adorar imagem e escultura é com Deus. Honrar pai e mãe é com os meus pais. E Jesus falou, disso resume a lei. Amar a Deus é o semelhante. Aí quando você vai para o Apocalipse, a parte que abre justamente a besta é Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que fala o seguinte: viu o sinal no céu e eis o santuário de Deus aberto no céu, e dentro do santuário a arca da aliança no seu santuário. A arca da aliança, você sabe que é a arca dos 10 mandamentos. Que as tábuas estão lá, o maná e... Exatamente, e os 10 mandamentos, e a vara de Arão. E a vara de Arão. E aqui, quando fala dos que iam lutar contra a besta, aqui fala em várias passagens isso aqui, olha os que iam lutar contra a besta, esse último verso aqui. Cara, é impressionante, né? É inacreditável, eu pelo menos, eu tô sendo sincero. Eu não consigo acreditar que Rodrigo Silva, tendo doutorado, que ele realmente interprete isso de maneira literal. De que tem um templo no céu e tá a arquinha dentro do templo. O dragão ficou? Isso. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Por que com o restante da descendência dela? O que sobrou dela? Porque a mulher lá na frente vai se juntar com o dragão. Certo. Com a besta. É. Então o que sobrou dela? Porque ela mesma virou a casaca. É o que sobrou do cristianismo. O dragão vai travar guerra com o que sobrou do cristianismo. E qual a característica do grupo que sobrou do cristianismo? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o testemunho de Jesus, eles creem em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então, quando o anticristo começar... E esse mesmo versículo ele é repetido mais 2 vezes aí no capítulo 14 e no capítulo 13. Ou seja, quando o anticristo começar, ele vai unificar o mundo. Primeiro que Apocalipse não tem anticristo. Apocalipse tem falso profeta. Pela teologia sistemática, futurista, escatológica, apocalíptica, o anticristo que só tem nas epístolas joaninas é identificado como falso profeta no livro do Apocalipse. Mas no livro do Apocalipse não tem anticristo. Não tem unificação do mundo. O mundo do escritor do Apocalipse, desse
desse cara que está reunindo literatura apocalíptica para falar do seu contexto, do seu tempo, é o Império Romano. É o escopo, os limites, as fronteiras do mundo que ele conhecia. E o mundo que ele conhecia é o Império Romano. Não chineses, japoneses, por aí vai. Astecas, índios guaranis, Chile, Austrália. Não. É o mundo que o autor conhece, o mundo que ele conhece, que ele entende, é o mundo do império. O império que vivia com problemas, o império que queria estabelecer a sua propaganda de paz e segurança, que é criticada na literatura bíblica. A paz augusta. Então, meu amigo, esquece isso aí. Todo respeito, claro, obviamente, ao doutor Rodrigo Silva, mas isso aqui é proselitismo religioso. Não é uma leitura correta do Apocalipse. E eu vou ser sincero, eu já acreditei nisso tudo, eu não vou mentir. Eu me tornei um grande estudioso da literatura apocalíptica porque eu fui aluno na minha cidade de um grande estudioso da escatologia, só que ele parou no tempo, ele parou nas convicções dele. Então tudo isso aí que o Rodrigo está falando, ele falava e ainda mais, ele lê em grego. Só que ele parou. Ele deixou a fé dele o cegar e ele parou de estudar. E eu avancei. O superei. Fui além. Li livros de especialistas. E ele parou no futurismo dele. Então eu não julgo as pessoas. Não julgo. Você é livre para acreditar no que você quiser. Mas eu tenho sérias desconfianças de que o Rodrigo Silva crê nessas coisas. Eu tenho muita desconfiança. Até porque, se eu sei de tudo isso aqui, obviamente que ele sabe. Ele é doutor, ele tem um doutorado. Não importa se é na área de arqueologia ou seja o que for. Automaticamente, se você está dentro da formação bíblica em alguma área e você vai para a academia, você vai ter contato com a literatura científica, acadêmica, com a literatura crítica. Então eu tenho, sinceramente, tenho sérias dúvidas se ele realmente acredita nisso aí que ele está dizendo. E ele vai criar dispositivos legais que vão contrariar a lei de Deus. E a grande berlinda é: eu sigo agora o establishment do mundo que vai unificar o mundo, ou eu vou ser fiel à minha consciência? Tá certo? É isso que nos aguarda. Mas eu sei que tem gente para falar. Se você quiser puxar alguém, jogar. Depois eu termina jogo. Aqui. Ele termina no 18 assim: e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí quem vai surgir do mar? A besta do Apocalipse. Complicado, pessoal. Olha, eu recomendo, se você quer começar nesse tema de literatura apocalíptica, que você leia a obra de John J. Collins, a literatura apocalíptica. E eu recomendo que você assista as minhas aulas aqui também, no canal Professor Carlos Alexandre Costa, onde eu traço paralelos do Apocalipse. Eu fiz com a Epístola de Baruque e, se eu não me engano, também com o Quarto Esdra. Estas aulas estão aqui nesse canal, tá bom? Então eu abrindo, fazendo os paralelos, explicando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to